Conectando. Quero lembrar para você que nós estamos super bem acompanhados aqui com a Med Rádios. Lembrar para você que a Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica ali na Gruta de Lourdes. Tem um parque de diagnósticos por imagem. A gente estava falando aqui no outro bloco com a doutora Flávia a respeito de diagnóstico, né? Então ela falou em tomografia, ela falou em biópsia, falou em ultrassonografia. Lá na Med Rádios tem todos os exames por imagem, inclusive PET-CT, que quando a gente fala nesse assunto câncer é um exame muito importante. O Hospital Med Rádios, que atende não somente o paciente oncológico, mas pacientes em geral. É bom a gente lembrar disso, porque tem gente que faz uma confusão e acha que o Hospital da Med Rádios é exclusivo para tratar câncer, e não é. É especializado em tratamento de câncer, porém atende a todas as patologias, né? Então você vai lá, na verdade, para tratar da sua saúde, para internamento, para cirurgias em geral. Med Rádios e você juntos pela vida. Estamos juntos com a Agência Paradise. Para você que quer fazer um site, uma página de captura, está precisando dessa assistência, agenciaparadise.com.br. E estamos aqui no restaurante Petit Sucré, que você pode vir não só para se deliciar com as delícias do cardápio do Petit Sucré, mas também para fazer evento. Eles têm espaço aqui para fazer eventos. Você quer realizar aí seu aniversário, seu casamento, uma reunião do seu negócio aqui no Petit Sucré, tá bom? Continuar a conversa aqui com a doutora Flávia Elencar. Nós vamos saber agora a respeito do tratamento do câncer de ovário. Muita gente tem medo, né, doutora, do tratamento? Eu acho que gera sempre aquela ansiedade, né, pela cura, pela busca da cura. Então isso, acho que esse medo, mas que esse medo se transforme em ação. A gente tem que pensar assim. O novo oferece medo, né? O desconhecido sempre dá um medo. Então, mas tem que pensar que vai procurar bons profissionais, em quem você confie. A gente tem bons profissionais, então tentar, né, ter essa relação médico-paciente, conversar sempre, tirar as dúvidas, que com certeza a gente vai chegar no melhor opção de tratamento para cada paciente. A gente normalmente vai individualizar, né? Então tem paciente que lógico que a cirurgia tem um papel muito importante em câncer de ovário, então precisa de um bom cirurgião, com experiência realmente, porque isso faz diferença em sobrevida, né? Então, na taxa de sucesso do tratamento vai muito da experiência desse cirurgião. Se é um cirurgião geral que não está acostumado a operar câncer, a cirurgia e a evolução é completamente diferente daquele cirurgião que ele só opera isso, que só opera câncer. Então, isso já foi estudado. Então, não adianta querer operar porque viu um tumorzinho no ovário, já querer operar nas pressas com qualquer cirurgião de beira de esquina, não. É importante buscar uma orientação, buscar um bom profissional. Equipe, a cirurgia, né, especialista, né? Tem um papel fundamental nisso. E aí, lógico, a quimioterapia vem junto ali, né? Então, a quimio, às vezes, a gente tem que, a depender do estadiamento da doença, às vezes a gente começa com quimio para reduzir a lesão, para ir para uma cirurgia. Às vezes, né, não vai ser importante no início, só depois a gente tem que complementar. Então, mas tem muito esse papel. Quando a gente pensa em avanços de medicina, avanços que a oncologia clínica teve, a câncer de ovário não tá fora disso, né? Então, assim, hoje em dia, praticamente seria de regra a gente ter que fazer uma avaliação genética para todo paciente diagnosticado com câncer de ovário. Então, principalmente as mutações de BRCA1 e 2, que a gente chama. Infelizmente, essas mutações, elas não têm, pacientes que são do SUS, eles não têm acesso a esses exames, mas a gente tem que estar brigando por isso, né? Então, aqui é até uma forma de a gente estar levando essa discussão essa, né? E, quem sabe, né, mudar isso nos próximos momentos, nos próximos anos. Eu sei que essas coisas são mais difíceis, né? Mas isso é importante, a gente já começa a entender um pouco mais essa genética do câncer de ovário. A gente sabe que essa mutação tem um papel importante e a gente tem droga-alvo, inclusive, às vezes, para estar usando. Então, isso também, a gente vai agir diretamente nas células que têm a mutação, com menos efeito colateral, com mais taxa de resposta, de eficácia, com melhor sobrevida. Deixa eu chamar aqui a atenção só uma coisa. Às vezes, quando fala assim, estudo genético, as pessoas podem achar que está falando somente para saber se existem outros casos na família, mas não é isso. É para saber a aplicabilidade das drogas naquele tratamento, né? Isso, perfeito. A gente tem esses dois componentes, né? Existem as mutações que a gente chama germinativas, hereditárias, que aí sim, se você tem uma determinada mutação, a gente vai ter que, às vezes, né, dessa hereditária, vai ter que pesquisar os outros
familiares próximos, as filhas, as irmãs, isso às vezes aquelas pessoas vão ter que estar atentas. Existe essa parte do aconselhamento genético que a gente chama, mas inicialmente o que é mais importante também para aquele paciente que foi diagnosticado com câncer de ovário é às vezes a pesquisar a mutação do próprio tumor ali. Às vezes vai existir só naquele tumor. Não é uma mutação que vai ser carregada hereditariamente, vai ser transmitida de mãe para filho, realmente não. Essa mutação ela pode acontecer só no próprio tumor, que é o que a gente chama de mutação somática. Então, a depender se existe essa mutação, vai ter medicamento para combater a doença ali, medicamento para aquela doença, mas não que aquilo seja um risco hereditário maior. Então, isso realmente é importante. Quando a gente pensa em componente hereditário em câncer de ovário, 5 a 10% dos cânceres de ovário, eles têm esse componente hereditário. Não é desprezível, não. É um importante componente. Por isso que é importante você ter acesso à genética, né? E aí, a depender se tem mutação germinativa, somática, são coisas mais específicas da área médica, ele vai estar sendo encaminhado ou não para aquele aconselhamento genético. Mas vamos lá, a gente está tentando. O conhecimento é muito importante, você entender isso, você que está aí do outro lado, porque quando você entende isso, você vai em busca dessa evolução. Então, assim, uma aprovação num congresso, num senado, uma mudança de comportamento para que possa ser coberto também pelo SUS, isso é muito importante. E essa cobrança, ela parte de nós, né? Da população que tem essa necessidade. Então, a gente precisa pensar nesses fatores, inclusive para a gente poder aprender a fazer as nossas escolhas e as nossas solicitações. Fica a dica aí, não é? Doutora, quando a gente fala em câncer, a gente lembra de tempo. Câncer e tempo anda muito colado, né, ali. E aí eu falo no sentido da evolução das pesquisas. Às vezes começa o diagnóstico num momento, quando você vê, já surgiu uma nova oportunidade para o paciente. É assim? É exatamente isso. A gente está em constante evolução, né? A oncologia clínica, né, principalmente, toda a oncologia, são avanços diários, né? Novas drogas, né? Combinação de drogas e novas técnicas de cirurgia que tanto se avança, novas técnicas de radioterapia. Então, para a oncologia como um todo, isso vem acontecendo diariamente. Então, cabe realmente ter, por isso que é importante você ter uma equipe de confiança, uma equipe especializada, que você sabe que vai estar se atualizando, né, continuamente, para estar tentando buscar sempre trazer a melhor opção de tratamento para esse paciente. O avanço tecnológico e da comunicação que aconteceu, e agora com a pandemia que aconteceu mesmo, esse avanço tecnológico e da comunicação, facilita muito esse beber na fonte, ter acesso ao conhecimento, a troca de informação entre os profissionais, porque enquanto você está aqui em Maceió, cuidando de uma quantidade de pacientes que se comportam de maneiras diferentes, o outro está lá em outro país, o outro está em São Paulo, e essa interação, ela é importante? A comunicação, como você disse, é tudo muito rápida, né? Então, quando um estudo é publicado, né, na mesma hora, o mundo inteiro tem acesso. Então, não existe, às vezes, aquela fake news, como você fala, de que achar que vai ter que ir para fora porque vai ter melhor acesso a alguma informação, né? Algum medicamento que não tem, algum equipamento. Não, a gente aqui realmente tem acesso a tudo. Isso é uma coisa muito instantânea hoje em dia. Mas essa multidisciplinaridade, vou pegar o gancho dessa outra palavra que você falou, essa multidisciplinaridade, né, desse contato que você diz, é muito importante, né? E em câncer de ovário também, principalmente. Então, aquela paciente que às vezes é diagnosticada, sempre a gente às vezes termina conversando. A gente vai conversar, eu como oncologista clínica, eu vou conversar com o cirurgião, né? E aí, o que você acha? Essa paciente vai para a cirurgia que a gente chama upfront, vai logo direto para a cirurgia? Ou ela primeiro merece começar a químio, vamos esperar a pesquisa genética dela, vamos fazer... Então, toda essa conversa entre um cirurgião, um oncologista, um geneticista, a própria ginecologista, se é uma paciente jovem, né, todo esse desejo se vai querer ter filhos ainda ou não. Tem tanta coisa ainda, né, envolvida realmente no tratamento do câncer de ovário, que toda essa conversa multidisciplinar entre as diferentes especialidades, elas são fundamentais. Isso é ótimo porque dá segurança a mais para o paciente, né, que sabe que o caso está sendo avaliado não só por um olhar, mas com vários pontos de vista diferentes. E aí, quando você fala assim, avaliar se vai querer ter filho ou não, a gente lembra do tratamento que está cada dia mais individualizado, né? Exatamente.
porque a gente pensa em ovário, né? Você mexe com fertilidade, você tem que tirar, normalmente às vezes a cirurgia padrão você tem que tirar os 2 ovários, você tem que tirar as trompas, você tem que tirar o útero, né? Então é uma cirurgia que é muito grande. Então se é uma paciente que é muito jovem, que não é o habitual, obviamente, né? Então a partir dos 40 anos de idade é que esse risco de câncer de ovário aumenta mais. Mas se acontece, né, de ser uma paciente mais jovem, e aquela paciente mais jovem, às vezes ali a gente, dependendo, lógico, também da doença, você consegue ver, é uma doença muito focal, unilateral, não, né, tá muito restrita ali. Então a gente às vezes vai conseguir estar individualizando o tratamento para buscar o melhor para aquele paciente. Então essa é a rotina diária. Cada vez mais essa individualização, essa humanização mesmo do tratamento, né? Conversa rápida, né? A gente já está indo para o final dessa conversa. Passou rápido para mim aqui, passou rápido para você também aí do outro lado. Então, eu quero conversar com a doutora Flávia aqui para saber, as pessoas que estão do outro lado agora, que querem saber, que querem avaliar. Hoje em dia já se fala em consulta com um oncologista, mesmo sem ter câncer. Eu acho que é sempre válido. Toda busca por informação é válida, né? Se você tem seu ginecologista, se você tem abertura, consegue, vai lá conversar com ele, tirar suas dúvidas todas, teve um sintoma, ótimo. Mas se não conseguiu, a gente como oncologista é médico e está lá para isso, para tirar todas as dúvidas, para investigar determinado sintoma. Então, o importante, eu acho que é ter acesso, né, a uma equipe, a um médico que você se sinta confortável, se sinta tranquilo e seguro de estar conversando, né, relatando os seus sintomas e a gente fazendo o que tem que ser feito. Às vezes o check-up oncológico também, que às vezes também a gente vai ter que fazer, válido, depender, né, da idade, sexo, né, dos fatores de risco de cada um. Alguns pacientes eles vão ter que estar fazendo um check-upzinho oncológico mesmo. Então o oncologista está aí também para isso. E quem quer encontrar a doutora Flávia Alencar, como é que faz? Eu estou lá na MedRádios, então fica fácil, a gente já falou um bocadinho aqui da MedRádios hoje. Eu estou lá à disposição para quem precisar, a gente está lá. Coisa boa. Então, eu quero agradecer a presença, né, doutora Flávia Alencar, oncologista aqui no Conectando. Muito obrigada, doutora. Primeira de várias. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a você que está aí do outro lado. Nos encontramos amanhã, tá bom? Lembra sempre, 22 horas na TV Mar, 8 horas da manhã e 13h30. E depois no nosso canal no YouTube, programa Conectando. Beijo grande. Oferecimento: MedRádios e você, juntos pela vida.